A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, beleza? Vamos aí gravar mais um vídeo. Hoje eu vim gravar sobre o estudo de Apocalipse, porque a palavra de Deus, irmãos, ela se renova. Então, quanto mais você estuda, mais revelações ela te dá. Não é revelação nova fora do que está nas escrituras, tá? É revelação, ela se renova, mas de acordo com o que está nas escrituras, tá? Então Deus vai abrangendo o nosso entendimento, e tem coisas que a gente não entendia, que agora passa a entender. Por mais que a gente tenha conhecimento das escrituras, por mais que a gente estude, a gente tem sempre revelações que Deus está nos dando sobre a mesma palavra. Então vamos aí, vou fazer uma pequena oração aqui, tá? Pai justo, Pai bendito, Pai celeste, venhamos na sua santa bendita presença, pelo meio do nome do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, para pedir autorização para estudar da sua santa bendita palavra, do seu poder, e que o Senhor nos desarregue do nosso intelecto humano carnal, do nosso entendimento e sabedoria carnal, e nos encha do seu poder, do seu Santo Espírito, para nos dar entendimento segundo a sua vontade, mova do seu Espírito Santo, para dar sabedoria mediante o seu Espírito, para interpretar a sua palavra de acordo com a sua vontade. E peço que o Senhor leve entendimento aos nossos irmãos, que essa compartilhação desse estudo abra a mente espiritual da pessoa e dê entendimento a ela, porque o assunto que vamos tratar aqui é sobre o livro das revelações, né? E tem muitas figuras e linguagens figurativas que é difícil de compreendermos, mas com o seu poder, do seu Espírito Santo, nós somos capazes de decifrar as figuras e passar e compartilhar aos nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos revista de todas as armaduras espirituais, para que esse vídeo toque nos corações e dê entendimento para as pessoas, e nos proteja, porque vamos entrar num assunto polêmico, difícil, e que o Senhor nos dê a vitória mediante a esse estudo. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, amém. Então vamos lá, irmãos, vamos sem muitas delongas, né? Para a gente ter nosso estudo aqui. Vamos lá. Eu vou fazendo aquele procedimento, pausando e explicando, tá, irmãos? Então vamos lá. Livro de Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. O tempo está próximo. Quando ele fala que o tempo está próximo, e esse livro foi, essa mensagem, essa profecia bíblica foi feita por apóstolo João há mais de 2000 anos. Aí todo mundo zomba, né? Vocês ficam acreditando que o Senhor Jesus vai voltar, ele volta para quem morre. Mas lembrando que na palavra de Deus, está no livro de Pedro e no livro de Judas isso, tá? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não retarda a sua promessa da sua vinda. Ele está dando mais tempo para que mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e entreguem a vida para Jesus e sejam salvas. Porque Deus, ele é benigno, ele quer salvar a humanidade toda. Embora a gente saiba que muitos não vão aceitar a verdade e não vão ser salvos, né? Isso não sou eu que estou dizendo, tá? É a palavra que está dizendo, tá? Mas por que ele quer que a gente pregue? Para ninguém poder falar lá na frente, eu não fui avisado. Deus não me avisou, Deus é injusto. Então Deus é justo, irmão. O evangelho vai chegar a todo mundo. Só que como a pessoa tem o livre-arbítrio, é o ser humano que escolhe o caminho que ela quer seguir. Então, na verdade, muitos ainda não conhecem a palavra, não conseguem discernir ou entender. E a gente está aqui para isso, para levar entendimento. Mas alguns conhecem, mas decidiram desobedecer e andar por outros caminhos. Aí é livre-arbítrio, entendeu? Então, tá? E é bem-aventurado aqueles que leem e guardam a palavra dessa profecia desse livro, né? É bendito, né? É feliz, entendeu? Já começa com a bem-aventurança quem lê esse livro, né? E não é para ter medo, porque os verdadeiros cristãos não têm medo do dia do juízo, porque ele já está salvo na mão de Cristo. Agora quem tem que ficar com medo são os incrédulos, os que fazem maldade e não se arrependem,
Esses têm que ter medo mesmo do dia do juízo de Deus. Então vamos lá. A vocês, graça e paz da parte daquele que As sete igrejas, que era e que há de o vir, livro dos 7 espíritos que para estão sete diante igrejas. do seu trono. O que é a sete igrejas? Não é uma denominação, uma religião, tá? Paulo, quando fundou as igrejas, ele, não só Paulo, mas os apóstolos falou a coluna da verdade. Cristo é a pedra angular, ou seja, ele é a coluna, ele é a base, né? Ele é a cabeça da igreja, ele é a base de sustentação da casa espiritual de Deus, que é todo cristão verdadeiro, né? Que a casa é edificada é em espírito e verdade. Então, as sete igrejas é a reunião dos santos que está em algumas cidades, entendeu? É a reunião de pessoas, não é dentro de um prédio chamado igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, que eu já expliquei, né? Não é uma religião, não é uma denominação, não é um prédio, tá? É pessoas que se reúnem em qualquer lugar que elas estejam, certo? E não é a quantidade de pessoas, não importa se a reunião está em 4, em 10, em 100, em 1000 pessoas. O que importa é quem está no centro da reunião, que é a cabeça, que é Cristo, tá? E você está estudando da palavra, ou está orando, ou está buscando o Senhor em oração, ou está fazendo a ceia, o jantar que você compartilha com os irmãos, por Deus ser te abençoado. É isso, então vamos lá. Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo o sempre. E nos concedeu reis e sacerdote. Então você não precisa mais de sacerdote, no caso pastor, né? Não que eles não possam nos auxiliar. Pastor significa guia, que aponta o caminho para as ovelhas. Entendeu? Que direciona para o caminho da verdade, da palavra, de Cristo, não para a religião. Cristo falou lá, vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu aliviarei. Ele não falou vinde a religião, vinde a igreja de pedra. Ele falou vinde a mim. E ele falou, conhecereis a verdade, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ele não falou a verdade, o caminho e a vida é uma religião, uma igreja de pedra. Ele não falou nada disso, ele falou que é ele o caminho. E é o único caminho, não tem outro. Se você pegar atalho, você está desviando do caminho verdadeiro, que é a palavra, que é o próprio Cristo e o Espírito. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. E todos os povos da terra se lamentarão. Todo olho verá, não vai ser secreto, que nem conta o filme aí, arrebatamento secreto, que a pessoa vai ser arrebatada e ninguém vai ver e vai procurar. Não, todo olho verá, ele vai vir com as nuvens, e todo olho verá. Já está falando ali, ó. Já quebra esse negócio de pré-tribulacionismo secreto, que vai sumir, os carros vão bater, né? Enfim, né? Mas não importa, irmãos, qual linha que vocês acreditam. Não, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, no meio ou depois. O que importa é que vocês estejam preparados. Porque se não for antes da grande tribulação, você tem que estar preparado para enfrentar ela. A perseguição, que nem os apóstolos passaram perseguições lá e tudo, né? No tempo dos apóstolos pelo Império Romano e outros impérios que era contra a palavra de Deus, né? Que hoje existe aí os impérios que eu vou falar logo depois, né? Eles foram revividos, né? Vamos lá. E será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi... Você vê, ó, 7 de novo, o número da perfeição, né? Tudo 7, Deus trabalha com números, entendeu? Cada número na Bíblia tem o significado. 7 igrejas, né? Aí Deus anunciou as 7 igrejas, né? E para algumas para elogiar, poucas, né? Acho que foi uma ou duas que foi elogiada e as maioria Deus chamou a atenção e repreendeu
por algumas condutas. Deus elogiou algumas partes e criticou outras, para que essas igrejas se consertem, né? Então vamos lá. Ali, as 7 igrejas é um relato do Senhor Jesus, revelação de Jesus Cristo que ele está dando, ou chamando a atenção das 7 igrejas. É um estado de cada crente, como ele está nos dias atuais. Então, falou ali, ó, na verdade, o Apocalipse, significado da palavra Apocalipse é revelação. Não tem nada a ver. Final dos tempos é outra coisa. Final dos tempos é os dias finais que nós vamos passar. O ser humano vai passar na terra até a volta de Jesus, para ele destruir com as obras que o homem fizeram de corrupção, de sistema corrupto, para ele fazer um novo céus e nova terra onde opera a justiça. Então, o começo do fim já começou desde a morte de Cristo até hoje. Como eu disse, 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Deus não trabalha na esfera do tempo. O tempo foi feito para a matéria, para nós, irmãos, irmãs, entendeu? Então, já o Apocalipse começou desde a morte e ressurreição de Cristo, entendeu? Então, de lá para cá, as coisas só foram se intensificando até chegar o momento que a gente chegou, que já é o tempo do fim, entendeu? Já estamos nos últimos dias já, né? Eu creio que é a última geração, né? Geração é a cada 70 a 100 anos, né? Que é uma nova geração, entendeu? Vamos lá. Candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Brancos como a neve, que simboliza que sabedoria. Quer dizer que toda a plenitude da sabedoria habita em Cristo, né? E ele falou, e olhos como chama de fogo. O que é olhos como chama de fogo? É uma figura, porque a primeira vinda de Cristo, ele veio para morrer na cruz para pagar nossos pecados, certo? Ele veio para salvar os pecadores e trazer os pecadores ao arrependimento. Não para o pecador continuar no pecado, para ele se arrepender e se voltar para Deus e deixar a vida de pecado e ir para uma vida de luz, entendeu? É para isso que Jesus veio, a primeira vinda. A segunda vinda, ele veio com ira, para julgar aquele que não quer se arrepender e praticar o mal e vive numa vida de pecado, entendeu? Porque Deus está dando chance de arrependimento. Deus usa dos seus profetas e dos homens de Deus para pronunciar a sua palavra, para ver se a pessoa é tocada e tem arrependimento, porque ele quer que todo o ser humano chegue a conhecimento da verdade e seja salvo. Mas aí, por causa do livre-arbítrio que ele mesmo concedeu, que Deus quer que você adore ele por amor, não por força. Deus não faz robô para fazer tudo que ele quer como ele fosse o ditador. Não, ele te dá a opção da escolha. Então, a pessoa que se condena a si própria por escolher continuar no pecado e no mundo da maldade, entendeu? Então ela se autocondena, não é Deus que condena ela. Deus só destina o espírito da pessoa que morrer nos seus pecados sem entregar a vida para o Senhor Jesus e se arrepender, então ela vai morrer nos seus pecados. Então ela se autodestina para a perdição. Então Deus só destina o espírito para onde ela escolheu ir. Porque o pecado é prazeroso, irmãos. Então a pessoa às vezes escolhe o pecado porque ele é prazeroso, é o caminho mais fácil. Elas conseguem o poder, a riqueza, a fama, o dinheiro, as coisas do caminho largo. Jesus falou, muitos são o que entram pela porta larga que conduz à perdição. Poucos são o que entram pela porta estreita, porque é um caminho difícil, o caminho de Deus. Não é o caminho fácil. Quem fala nas igrejas que é fácil, que você não vai passar por dor, por sofrimento, por lutas, por nada, essas são as igrejas corruptas, entendeu? E as pessoas, como ela gosta do caminho mais fácil, elas vão na onda, né? Algumas, né? Não estou generalizando, tá? E lembrando aqui que muitos que estão nas igrejas corrompidas, alguns estão lá de coração puro, mas estão sendo enganados. E esses que estão de coração puro, se elas não saírem os homens de Deus que estão pregando a verdade, no dia do juízo, Deus vai tirar elas de lá. Mas se aqueles que estão arraigados e não quiser sair, vai ser queimado, porque Deus vai queimar tudo isso daí, vai destruir. Igual foi destruído o templo de Jerusalém lá no ano 70, entendeu? Então aí as pessoas vão ser destruídas junto. Quem quiser fazer parte desse sistema enganoso, corrupto, infelizmente, vamos lá. Eles eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas,
e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ó, aqui você pode interpretar 7 estrelas, 7 anjos. Às vezes são anjos literais, que tomam conta das 7 igrejas. Entendeu? Às vezes pode ser uma pessoa que Deus escolheu, que ela é como um anjo, que conduz a igreja para o caminho certo. Entendeu? Então tem essas 2 linhas de interpretação. E creio que nenhuma dessas são erradas, né? Mas eu acho que tanto tem um anjo celeste como tem os líderes. O que é líder? Quando a gente fala de líder, pô, você tem que entender. Para a pessoa entender o que a gente fala aqui, você tem que tirar da sua mente, você tem que ter o entendimento verdadeiro do que significa a palavra igreja. A igreja não tem nada a ver com uma denominação, nem com uma religião, nem com o prédio onde as pessoas se reúnem. Igreja é pessoas, é corpo de Cristo, onde ele é a cabeça, é a reunião de pessoas que adoram a Deus em espírito e verdade, sinceridade de coração, seja onde quer que ela esteja. Então você tem que, para entender as coisas, você tem que tirar isso da mente e entender o que é a igreja. Entendeu? Igreja não é nada disso que as religiões pregam por aí, tá? Então, às vezes líder quer dizer uma pessoa que Deus escolhe para orientar, é como um pastor de ovelha que guia a pessoa para o caminho certo, para a palavra, que é Cristo. Entendeu? Então, às vezes esses anjos também pode ser algum líder. Entendeu? Anjo no sentido espiritual, não no sentido de anjo do Senhor, mas pode ser também um anjo do Senhor, né? Entendeu? Então vamos lá. 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Essa parte do elogios. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Aquela fé fervorosa. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa remover a sua luz, né? Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha aí, ó. Aí isso aqui, ó. Aqueles que se dizem judeus e não são, são a sinagoga de Satanás. Aqui tem também dois entendimentos, certo? Pode ser judeus, mas que não vão crer no nome de Jesus e não vão se arrepender nunca, porque esses que não creram da primeira vida do Senhor Jesus, judeus eu digo, né? Que tem muitos que não creram. Tem uns que creram e aceitou Jesus, são chamados de judeus messiânicos, né? Muitos não creram, mas vão se converter na grande tribulação, no final dos tempos. Agora pode ser aqueles que aplicam regras judaicas nas nações por aí ao mundo fora,
querendo que você ande pela regra da lei do Antigo Testamento. Hoje nós estamos na lei da Nova Aliança, na doutrina do ensinamento de Jesus Cristo, e não no Antigo Testamento mais. Entendeu? Então, eles põem práticas judaicas, de regras religiosas judaicas do Antigo Testamento. Então, eles se acham que são judeus e acham que são a continuação do povo judeu, mas não são. Aí, ó, são a sinagoga de Satanás. Entendeu? Porque todas as igrejas que botam a regra religiosa, leia lá Gálatas, carta de Gálatas, de Paulo a Gálatas, que explica muito bem isso, da diferença da nova aliança para a antiga. A lei teve o seu papel, ela é boa, a lei. Só que ela mostrava que nós éramos pecadores e não conseguia cumprir, que Cristo ia ter que vir para cumprir no nosso lugar. Foi o que ele fez. Morreu e ressuscitou e cumpriu toda a lei. Entendeu? E pagou o nosso pecado. Quem está em Cristo anda no Espírito. Não anda na nova aliança. É só as leis morais que a gente pratica. Que nem como não matarás, não cobiçará o que é do próximo, honrar pai e mãe. Que mais? Não invejar, não roubar, essas leis a gente ainda até hoje ela vigora, mas as leis cerimoniais e leis festas, coisas, essas regras sacerdotais nós não cumprimos mais hoje, entendeu? Vamos voltar a cumprir só no reino milenial de Cristo, quando ele instalar o reino no novo céu e na nova terra, aí vamos voltar a cumprir essas coisas de novo. Até lá a gente anda na graça, entendeu? Tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Alguns, não todos. Seja fiel até a morte, mas e eu lhe darei a coroa da vida. Por pregar o evangelho, igual Paulo. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E isso aqui, ó, que tem entendimento, tá, irmãos? Isso aqui, ele tá falando... ele está falando tanto lá no passado para os apóstolos, certo? O livro de Apocalipse é como se fosse uma linha do tempo. Ele está puxando toda a história, né, da humanidade, dos erros e dos acertos, dos pecados, e está puxando o que os apóstolos iam passar por pregar a palavra de Deus. Muitos foram presos realmente lá, tá? E o que vai acontecer também na grande tribulação aqui nos tempos nossos de hoje. Muitos também vão ser presos por falar, já estão sendo, né? Na China e na Coreia, não sei se vocês estudar, buscar no YouTube, não pode ter Bíblia, não pode falar da palavra lá. Porque senão você ou é torturado, ou é preso e alguns até mortos. Entendeu? Vamos lá, vamos dar procedimento. Sofrerá a segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem... Voltar aqui, o dano da segunda morte. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Segunda morte, você vai passar por uma morte. O que é segunda morte aqui? Segunda morte, quem vai ter são os condenados. As pessoas que não querem entregar a vida para Jesus, não querem se converter, não querem... se arrepender dos seus pecados e andar nos caminhos guiados pela palavra de Deus. Então, eles vão, primeiro, morrer fisicamente, entendeu? Depois, o espírito vai para um lugar chamado Hades, onde tem uma divisão, tá? Que eu já expliquei em outros vídeos, do paraíso e da perdição. Só que em espírito, a pessoa vai para lá em espírito, até vir o dia do juízo final, do julgamento de Deus. Quando vir o julgamento de Deus, Deus vai ressuscitar os mortos, e tanto os que fizeram bem como os que andaram no pecado. Só que aí os que fizeram mal e não se arrependeram, ele vai ressuscitar e vai jogar no lago do fogo, que para alguns entende como se inferno, né? Mas é lago de fogo, é a condenação eterna ao lago de fogo, ao sofrimento eterno, sem descanso, ranger de dentes e sofrimento sem fim, e longe da presença do esplendor da glória de Deus para todo sempre. Lá é o lago de fogo. Então, e vai com o corpo físico para lá, assim como Deus vai dar um novo corpo para aqueles que se converteram, e você vai viver com Deus no paraíso, no novo céus e nova terra, sem pecado, sem choro, sem sofrimento, onde habita a justiça, entendeu? E com o corpo glorificado sem pecado, porque hoje o nosso corpo tem pecado, né? Então Deus vai tirar o pecado daqueles que se arrependeram de vez, você não vai mais pecar. E aqueles lá
que não quiseram se arrepender vão para o sofrimento eterno com o corpo físico e vão sentir todas as dores no corpo, entendeu? Isso é o dano da segunda morte. E quem está em Cristo não passa pela segunda morte, que é a condenação eterna, entendeu? Você vai poder, alguns não vão nem morrer. A Bíblia fala que alguns vão ser transformados se Jesus voltar e alguém estiver vivo. Porque vai estar vivo, algumas pessoas, né, vão ser transformadas com o corpo glorificado, sem passar pela morte. Mas aquele que morreu em Cristo, salvo, vai ser ressuscitado e dar um corpo glorificado para essa pessoa, entendeu? E não vai passar pela segunda morte, que é a condenação, entendeu? Em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Se não, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira... aí ele falou, tenho contra ti, igreja de Pérgamo, né, que tolera os nicolaítas, que tá no caminho de Balaão, que ensina as pessoas a se prostituírem, a fazer orgias, e ensina o prêmio da injustiça, que você, como hoje se prega, né, a teoria da prosperidade, que você é reconhecido, você, como um servo de Deus, é reconhecido pelo tanto de bens materiais que você tem e pela prosperidade financeira, que isso é uma heresia, a maldita teoria da prosperidade, entendeu? Que Deus nunca pregou isso daí, certo? Eu não estou falando que é errado você conseguir evoluir na sua vida de maneira honesta, e isso daí demora, porque é a porta estreita. Você vai com honestidade, com justiça, melhorando de vida, com Deus abençoando, não buscando as coisas fáceis por meio da corrupção, do caminho largo, né, do jeitinho, de tudo, entendeu? E aí Deus vai dar riqueza para uns e não vai dar para outro, e a gente tem que se contentar, irmãos. E Deus sabe, Ele é infinito, Ele sabe por que ele dá para um e qual o propósito dele não dar para outro, entendeu? Muitos vão ser ricos de boas obras, vão ser ricos de paz, de amor, de benignidade. Outros vão ser ricos também financeiramente, entendeu? Mas você tem que se contentar e sem ter inveja do outro, entendeu? Alguns Deus vai abençoar de umas maneiras, outros de outra. Alguns Deus vai dar alguns dons para uns e dar outros dons para outros. Ninguém vai ter os mesmos tipos de dons, porque senão não tem comunhão. Para ter comunhão, um vai auxiliar o outro. Um irmão vai auxiliar você tem um dom, auxilia o outro irmão com aquele dom. E o outro tem o dom, ele auxilia o outro irmão com aquele dom. Entendeu? Você não enterrar os seus talentos. A parábola dos talentos, né? Às vezes Deus dá dom e a pessoa não usa para o benefício do próximo. Ele enterra os dons dele e não pratica. Entendeu? Então vamos lá. E a vida e a abundância de Deus e as riquezas de Deus não está ligado à prosperidade financeira, que nem muitos pensam. Não que você seja errado a prosperar financeiramente de maneira lícita, entendeu? Mas quando Deus fala em vida e abundância e prosperidade, Ele não está dizendo na parte financeira, como a maioria quer botar o coração nisso. Quando o seu coração está nas riquezas, você desvia o coração de Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é o dinheiro, é o amor exacerbado. Diz Timóteo, carta de Paulo a Timóteo. Nessa cobiça muitos se desviaram da fé e se traspasaram com muitas dores, né? Eu estou interligando aqui com o Apocalipse, tá? Outras cartas, porque a Bíblia se interliga, tá, irmãos? Então,
Jesus falou pro rico, falou assim, ó, só falta uma coisa, porque você obedece toda a lei, a toda a regra, então dê tudo que você tem aos pobres e me siga. E você terá o tesouro no céu. E o rico foi triste e não quis dar aos pobres, porque eles tinham muita posse e virou as costas e foi embora. Entendeu? Então vamos dar sequência aqui. São as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei. Aqui você pode ter dois entendimentos também. Mulher, tenho contra você, Tiatira, a igreja de Tiatira, que tolera a mulher, a Jezabel, que se diz profetiza. Primeiro, Paulo fala na carta que mulher não pode ter autoridade de homem, e isso aqui não é nenhum preconceito, nem machismo, tá, irmão? Tá nas cartas. Quem lê a Bíblia sabe que eu não tô falando nenhuma coisa contrária. Não que a mulher não possa falar da palavra de Deus, mas ela não pode assumir o lugar que é do homem, dado pelo homem, por autoridade do homem. Certo? Porque mulher caiu e transgressou primeiro. Não importa quem pecou primeiro, se foi o homem ou a mulher. Mas o que eu quero dizer é que Deus deu o papel para o homem da autoridade sobre a palavra dele. Entendeu? Não que a mulher não possa falar, mas tem que falar para as outras mulheres, para as filhas, para as mães, para suas filhas, para as crianças em casa. Mas quando o homem está falando, é o homem que é a cabeça para pregar a palavra. Mas enfim, aí... mulher Jezabel, qual o entendimento de prostituição que Deus fala aqui, ensina imoralidades sexuais? Tanto quer falar de imoralidade mesmo, sexuais, mas como você se prostituir, Deus chama o povo dele, os judeus, alguns que não creem em Jesus, como prostituto, porque eles fizeram deuses de pau, de pedra, de barro, entendeu? E adoraram outros deuses, então ele traíram o Deus verdadeiro. Então Deus chama de prostituta, mas alguns deles vão se converter na grande tribulação. Assim, ele fala das igrejas, que também se prostituíram e traíram, porque ele fala você pode entender isso daí como a igreja católica, como como que fala? Sabe essa cartomantes que lê futuro? Então, é mulher Jezabel, que se diz profetiza. E ela manipula, o espírito de Jezabel é um espírito manipulador, que quem estuda as escrituras na época dos reis lá, você vê que tinha a mulher Jezabel, que tinha o marido Acabe, o rei Acabe, e ela manipulava o rei, para fazer as vontades dela, entendeu? E ela jogava o rei contra o povo de Deus, contra Elias, contra tudo lá. Então, mulher Jezabel que ensina o povo a adorar outros deuses, então a se prostituir com outros deuses, entendeu? Ou também orgias sexuais, entendeu? E comer do sacrifício a ídolos, a carne sacrificada a ídolos. Você pode pegar também, você vê aí esses trabalhos de feitiçaria, de macumba, que fazem oferenda aos demônios, entendeu? Para fazer maldade para os outros. Então, e alguns até depois comem essas carnes aí, né? Outros não, entendeu? Então, você tem vários entendimentos isso aqui. Tá querendo dizer que no meio espiritual, você se corrompe pelo meio espiritual da maldade, em vez de ir pelo caminho de Deus, espiritual de Deus, entendeu? Então Deus chama isso de prostituição, entendeu? Dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações.
Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ali está falando, irmãos, autoridade do Senhor Jesus, que ele fala que dá autoridade para pisar a serpente e escorpião. Nós somos reis e sacerdotes, mas nós não somos governadores aqui ainda. Nós vamos obter esse cargo no reino celestial e terreno de Cristo, quando ele fizer um novo céu e nova terra. Nós somos reis e sacerdotes aqui hoje espiritualmente. Entendeu? Ou seja, a autoridade que ele dá pra gente é autoridade espiritual, não é no cargo de governança assim, que você vai ser governo. Lógico que Deus levanta reis e derruba reis. Quantos ao longo da era, Deus colocou Saul lá e Saul se corrompeu. Colocou Nabucodonosor e se corrompeu. Então os reis da terra se corrompem. Entendeu? Com a prostituta, que é a Jezabel aí, ó, que fala falsa noiva, falsa igreja, né? Aí vamos chegar nesse ponto aí. Então, Deus também coloca a pessoa em condição de governo? Coloca. Mas como a pessoa se corrompe, né, porque o mundo religioso e político está corrompido, então ele derruba esses reis. Que nem ele fez Nabucodonosor comer capim. E ele era super rico e rei das terras, né, até dos judeus lá, né? Ele levou cativo o povo judeus e destruiu lá o templo naquela época. Aí o templo foi reconstruído, né? Todo mundo sabe dessa história aí, né? Então, ele põe governo lá, mas os governos se corrompem, né? Então, quando ele fala de governos reis e sacerdotes, ele está falando mais no âmbito espiritual, a nossa autoridade, tá? Que nós vamos andar como astros no mundo. Entendeu? Mas também ele dá governo para alguns ou permite que alguns cheguem no governo para conduzir o povo no caminho certo. Só que os governos se corrompem, é onde vem a ira de Deus e Deus derruba esses governantes que ele permitiu chegar lá. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja... Ó, o que ele está falando ali, ó? Ele falou a Sardes, né, que se agarre, né, que tem fama de que está vivo, mas está morto, né? E ele virá, porque tá nas outras escrituras, 2 Tessalonicenses e Pedro, né? Acho que 2 Pedro também fala que Jesus vai vir como ladrão de noite. O que ele quer dizer como ladrão? Ele quer dizer que ele vai ver quando a pessoa não estiver esperando. Ou seja, é o que eu falo. Fala das parábolas das 10 virgens. 5 prudentes e 5 imprudentes. As imprudentes são a que não tem azeite, ou que não está vigiando. Jesus falou, vigiai e orai, para que não caia em tentação do engano, não só da tentação da carne, do pecado, mas do engano que o inimigo pratou nesse mundo. Então, o que o inimigo faz? Ele dá muitas distrações, ou lícitas ou ilícitas, e dá muitos prazeres para a pessoa ficar ocupada e não ter tempo de ir para as escrituras e descobrir a verdade e serem salvas. Entendeu? Então essas são as 5 virgens prudentes. E para essas que Jesus vai vir como ladrão. Não para aquelas que estão carregadas com a lamparina acesa e cheia de azeite, que é a palavra de Deus. Então quem está cheio da palavra de Deus, cheia de azeite, ele vigia. Então ele está vendo os sinais do final dos tempos e ele está vigiando para quando Jesus vier, ele está atento. Agora as virgens prudentes não, elas estão distraídas. Entendeu?
Então, por isso que ele falou, ó, tá vendo? Você tem forma de que tá vivo, mas está morto. Você não tá vigiando. Então, virei como ladrão. Se a pessoa não vigiar, ele vai vir como ladrão e surpreender a pessoa. Entendeu? Então, ele tá falando disso daí, tá? Então, vamos lá, dar sequência. Filadélfia, escreva. Estas são as palavras daquele que é santo e... Não, peraí. Deixa eu ver aqui, meu pai. Branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó, parar aqui. Então, ó, andarei de branco e jamais apagarei o nome da vida. Por quê? Porque é a salvação. Então o seu nome está escrito no livro da vida e você anda de branco. O que é andar de branco? Andar de branco são a justiça dos santos. Porque você foi lavado pelo sangue do Cordeiro e purificado. Ou seja, você anda na justiça, na verdade, na paz, no amor, na caridade, na bondade. Isso são frutos do Espírito. Então, quem pratica esses frutos está andando de branco com o Senhor Jesus. E está vigilante e está com a lamparina acesa, vendo os sinais do final dos tempos para estar esperando a vida do Senhor Jesus. Entendeu? Para nos buscar. Seja pela nossa morte ou seja pelo arrebatamento, se nós estivermos vivos, né? Só que o arrebatamento, insisto a dizer, ele vem depois da grande tribulação. Essa é a minha linha. Tem que acreditar que vem antes. Não importa, mas o que importa é que você esteja vigilante, entendeu? Preparados para quando acontecer tudo. Então, vestido de branco quer dizer isso, é você viver pela paz. Branco é o símbolo da paz. O evangelho da paz é pelo amor. Entendeu? Ao próximo, pelo amor a Deus, né? Amor a Deus acima de tudo e amor ao próximo. Entendeu? Então é isso, tá bom? Então vou parar esse vídeo aqui, irmãos. Vou dar sequência, tá? Porque vou fazer vários vídeos, tá? Agradeço aí, tá? A sua companhia, agradeço aí esse estudo. Agradeço as pessoas que acompanham o vídeo, tá? Que Deus abençoe a todos. Espero que vocês compartilhem o vídeo, tá? Com outros, para chegar a mais conhecimento, para chegar mais à verdade, destruir os enganos, porque a minha missão é essa, que Deus me deu, é destruir o sistema enganoso desse mundo. Não só eu, lógico, quem destrói é Deus. Ele nos usa como vaso para orientar as pessoas e dar entendimento para as pessoas não serem enganadas e desarraigar do sistema enganoso religioso, do sistema político enganoso e do uso da tecnologia para o mal, que o inimigo vai usar para o mal, para poder distrair a pessoa e enganar a pessoa, para a pessoa não chegar ao conhecimento da verdade e se perder e ser condenada, né? Entendeu? Então, meu papel como um escolhido de Deus aqui é esse, pregar as verdades de acordo com a palavra de Deus, sem distorção, sem religiosidade, sem enganação, tá? Aí peço compartilhamento e os likes, irmãos. Eu não sei se é o YouTube que não está reconhecendo os likes que a pessoa dá, ou a pessoa não está dando, ou tudo bem, a pessoa que não concorda, não quer dar like, aí é um direito da pessoa. Mas se vocês concordam, deixa o like. Se inscreva no canal quem não é inscrito, badale o sininho de todos para receber as próximas notificações do vídeo que eu postar, tá? E quando vocês compartilham, vocês estão fazendo o papel de Deus, da vontade de Deus, para chegar mais conhecimento e a pessoa ter conhecimento da verdade. Tá bom? Aqui o canal não é de julgamento, é de orientação, análise e reflexão. Para vocês refletirem na palavra a vida de vocês para guiar no caminho certo. Não é uma imposição, eu não estou aqui impondo que cada um tem que viver assim. É a análise que vocês vão fazer mediante a palavra de como está a sua vida, se você tem que consertar, se vocês têm que continuar, se vocês estão no caminho certo, no caminho errado, dar meia volta e se consertar com Deus. Aí é uma análise de vocês. Aqui eu só presto esclarecimento da palavra, orientações e falo de acordo com o que está na Bíblia. Aqui, se a pessoa não quiser concordar, eu respeito do mesmo jeito, mas eu não vou compartilhar da discordância dela, a não ser que eu fale alguma coisa errada e eu veja na Bíblia que eu estou errado, aí eu venho e me retrato. Caso contrário, eu vou continuar pregando de acordo com o que Deus fala, porque eu tenho para falar. Não é aqui o meu canal, não é para agradar pessoas, para agradar a Deus e levar o conhecimento da verdade. Tanto para desmascarar os enganos, para dar entendimento para as pessoas, para elas não serem enganadas, e tanto para levar, apontar para Cristo, para dar salvação eterna para as almas da pessoa.
Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Fui!